Olá, Thales Rena aqui, tudo bem? Olha só, tu vai fazer um ensaio e no final tem uma foto que ficou bacana, mas como você ainda estava preparando ali, não mediu certinho, acabou fazendo uma foto subexposta. Tem como recuperar isso? Olha, se você fotografou em RAW, com certeza. Então, trabalhar com arquivo RAW é sempre uma boa pedida. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa imagem, que está assim, desse jeito, subexposta, e nós vamos transformar nessa imagem. Como tem muita informação, é legal, dentro de um arquivo RAW, você tem muita informação para trabalhar. E nós vamos recuperar essas informações nessa imagem agora. Vem comigo. Então eu tenho aqui essa imagem, ela realmente está subexposta, a gente pode ver aqui clicando nas informações que eu não tenho nem como resetar ela realmente está subexposta. Primeira coisa que eu vou fazer bom, já que a gente está aqui na parte ótica aberta, eu vou vir em remover aberrações cromáticas, isso é bacana, porque se tiver algumas informações de cores, fringe, esse tipo de coisa, a gente acaba removendo aqui. Mas uma parte importante é tirar aqui, no caso, as vinhetas. Então eu marco a opção de fazer a correção do perfil da lente. Então ele acaba já ajudando a clarear a imagem nas bordas, nesse caso específico. Depois disso, que seria a primeira opção, é vir aqui em curvas. Aqui eu vou abrir o plano geral dessa imagem. Eu prefiro utilizar curvas justamente porque ela agride menos as cores, né? Quando a gente trabalha com exposição, acaba afetando um pouquinho no contraste, eu acho que não fica tão legal. E em uma imagem como essa, que a gente tem que recuperar a informação, então é bom a gente ir trabalhando justamente em coisas que preservam mais detalhes. Então, ok, essas duas etapas já está bacana. Eu preciso vir agora aqui no modo básico e abrir um pouquinho mais a parte de brancos dessa imagem, né, deixando a parte mais clara, mais clarinha ainda, e os highlights trazer também um pouquinho de informação, sempre tomando cuidado para a gente não perder informação. Eu vou vir aqui, vou colocar essa imagem em 100% e a gente consegue enxergar aqui justamente os detalhes que a gente tem no rosto dela. Obviamente, vai ter um pouquinho de ruído nessa imagem, justamente porque eu acabei trabalhando nela com pouca condição de luz lá, e por conta disso, acabou a exposição saindo meio mal feita. Então, nesse caso aqui, uma coisa importante, quando a gente nota que tem alguns ruídos, é vir na parte de detalhes e tirar, ao invés, se for possível, se fica bom nesse caso específico, eu, ao invés de tirar, fazer uma redução de ruído e que acaba tirando a nitidez da imagem, eu prefiro tirar a nitidez de entrada. E aí, esses ruídos que estavam aqui, eles acabam desaparecendo, ficando bem mais suavizados. E nitidez, na hora da edição, a gente consegue trabalhar isso lá dentro no arquivo. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Então, agora aqui, vamos fazer com que a imagem se encaixe na tela novamente. Vou botar em 50%, porque eu ainda quero trabalhar um pouco mais aqui nessa região. Tá bom? O encaixe. E agora eu vou vir aqui mais uma vez no básico e vou aumentar um pouquinho a temperatura dessa imagem, porque tem uma luz vindo lá no fundo e eu quero essa luz que está batendo no cabelo dela que apareça mais, porque é o finalzinho do dia, o sol está batendo e ela é amarelinha, então eu já sei que vai ter um tom um pouquinho mais amarelo ali. E aí, com isso, eu já tenho essa imagem mais ou menos como eu quero. Agora sim eu vou vir aqui e aumento um pouquinho só da exposição, para encaixar aquilo que faltava. Ok. Agora, para abrir essa imagem, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Shift e ele vai mudar aqui essa opção de abrir para abrir com objeto inteligente. E eu vou dar um OK, né? Clicar dessa forma e ele vai abrir um objeto inteligente. O objeto inteligente, ele é um arquivo que basicamente ainda é o arquivo RAW, ele está encapsulado aqui dentro, e se eu clicar mais uma vez nele, aqui duas vezes aqui, ele vai abrir de novo o arquivo RAW, ele não está abrindo um JPEG ou alguma outra coisa. Seria utilizar o filtro, né, o plugin do Camera Raw dentro do Photoshop. Quando a gente tem uma imagem que já tem JPEG, por exemplo, a gente usa o plugin do Camera Raw e abre. Só que não é a mesma coisa. Tanto é que quando a gente trabalha em JPEG, nós temos números aqui que são diferentes. Você vai trabalhar em compensações ali. E aqui não, nós temos realmente as temperaturas. Então isso é só para exemplificar. Vou marcar que sim aqui. Agora, aqui, que é o detalhe, eu vou vir com o botão direito e vou clicar, vou pedir para ele criar um novo objeto inteligente através de uma cópia. Veja bem, é um novo objeto inteligente. Ele não está sendo uma cópia, tipo dar um Command J, Ctrl J. Eu estou criando um novo objeto inteligente aqui dentro. Agora eu vou fazer, então, ajustes nele que não vão interferir no outro objeto inteligente que tem ali.
Se eu tivesse dado uma cópia, dando um Ctrl J, qualquer alteração que eu fizesse aqui, ele iria aplicar na camada que estava abaixo. Não é isso que eu quero. Nesse caso específico, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar na temperatura, deixar ele um pouco mais azulado e um pouquinho mais esverdeado. E vou tirar um pouquinho da saturação nesse ponto. Na verdade, até vou tirar vibração. E aí ficar com um tom nessa área verde um pouquinho diferente. Porque é isso que eu vou querer aqui para essa imagem. Vou dar um OK. E agora eu posso criar uma máscara aqui, uma máscara só, e eu vou inverter a máscara. Vou pegar o pincel, que está, como está em preto lá a máscara, eu vou pintar com o pincel em branco, vou pintar em 100%, e vou vir nessa região aqui, ó. Essas informações nesse lado de cá, eu quero trazer aquele tom mais azulado. Eu nem vou me preocupar com essa região do fundo aqui, porque lá bem ou mal está vindo uma luz mais quente, está pegando no cabelo, então é natural que ele tenha esse tom lá. Mas eu vou fazer esses ajustes mais aqui nessa área da frente. Agora que eu tenho então isso já ajustado, eu vou vir aqui primeiro em achatar a imagem. Porque eu já tenho os ajustes que eu queria, eu já fiz trouxe as informações que eu precisava, agora eu vou começar a trabalhar na imagem. Eu vou dar um Command J, Ctrl J, para duplicar essa camada. Agora, é interessante o seguinte, antes de mais nada, antes de começar a fazer qualquer tipo de edição, eu preciso definir que tipo de imagem que eu vou ter. Eu quero uma imagem mais natural, mais normal, assim, essa imagem está ok, é só fazer ajuste, ou eu quero transformar ela em algo um pouquinho mais artístico. Bom, é mais legal, a título de aula, a gente transformar isso em algo um pouco mais artístico. Então, eu vou duplicar mais uma vez a camada, vou dar um Ctrl J, vou dar um Ctrl T para a gente fazer a inversão horizontal dela aqui. Nós vamos vir aqui com o botão direito, dentro do próprio transformar, e vou pedir para ela girar horizontal. E agora vou dar um Enter para aplicar a alteração. Eu vou dar aqui uns 50% na camada, para que eu possa vir, arrastar ela para o lado e criar aí uma certa simetria nessa imagem. Olha que legal. Vou trazendo até mais ou menos encaixar ali a questão da roupa. Ó. Essa região da roupa ali, ela vai ficar bem mais ajustada nesse ponto aqui. Ok, vou trazer para 100%. Vou criar uma máscara, Ctrl I, e agora eu vou pintar. Vamos ver o resultado que dá. Olha só, estou pintando nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Olha que interessante, eu criei uma sensação de profundidade, eu criei bastante, já tinha informação aqui, e aqui é como se eu estivesse colocando atrás dela, ó. Então, tem que tomar só cuidado para não invadir o espaço, né, e não criar algumas coisas estranhas, mas olha só. Só com isso eu já consigo criar aí um aspecto diferente para essa imagem. E praticamente você não percebe. Claro, se você olhar com atenção, você vai ver que tem coisas que estão repetidas, por exemplo, esse tufinho aqui está muito parecido com esse, mas não tem problema. A gente consegue agora trabalhar nessa imagem, dando um aspecto mais artístico para ela, dessa forma, e no final das contas, o fato disso aqui estar na frente e essa parte estar atrás, já dá uma diferenciada legal na imagem. Só que eu só coloquei nesse ponto, eu quero vir aqui, imagem, e vou pedir para revelar tudo, ou seja, ele vai abrir um pouco a imagem, e eu vou ver quais são as informações ainda que eu posso estar pegando nesse ponto aqui. Então, com essa parte que eu estou fazendo para revelar tudo, ele simplesmente vai ampliar o canvas da imagem para mostrar o que estava oculto. Quando eu dupliquei a imagem, né, eu centralizei e ficou um pouquinho da imagem para o lado. Então, aqui eu tenho até um pedacinho da máscara para preencher. E agora eu posso, com o Shift, selecionar as duas e dar um Ctrl E, Command E e mesclar elas. Agora eu quero fazer o seguinte, nessa imagem eu quero transformar ela com um aspecto 16:9, deixar um aspecto um pouquinho mais cinema, ou poderia ser até um pouco mais largo, né? Mas é legal quando a gente faz um 16:9, que a gente consegue utilizar aí para capas de Facebook, YouTube. Claro que não vai encaixar 100%, mas é melhor do que se ela fosse aquele formato 2:3, mais próximo do quadradão ali. Então, com isso, no 16:9, eu tenho a opção de aumentar um pouquinho o tamanho dela para cima e para baixo, e vou marcar aqui o Content Aware para ele preencher aquele espaço ali. Se ficar bem natural, a gente mantém. Se não ficar natural, eu vou esticar essa imagem. Claro que não na modelo, mas do lado da modelo para as extremidades. E se ele fizer um trabalho bonitinho, a gente mantém. Porque na realidade eu ainda posso escurecer, colocar uma vinhetinha no finalzinho ali. Olha só, eu não gostei desse resultado aqui, ficou muito feio, né? O Photoshop podia ter feito um serviço melhor. Então eu vou voltar para cá, deixar ele mesclado.
Eu vou refazer o corte, aumentar ele aqui, só que agora eu vou desmarcar o Content Aware, porque eu acho que dá para fazer melhor manualmente. Feito isso, eu venho aqui agora, crio uma seleção normal, Ctrl T, e puxo, segurando o Shift, e distorço só um pouquinho, que é quase imperceptível. E mesma coisa aqui, ó. Seleciono, Ctrl T, e puxo, só para fazer o ajustezinho. Encaixou na imagem, legal. Agora eu posso dar um zoomzinho, né, para que eu possa trabalhar na imagem, enxergar ela um pouquinho melhor. Estou vendo ela num plano geral, um pouco mais afastado, porque eu quero ter uma visão geral de como é que está a imagem mesmo. Feito isso, agora eu tenho, então, a minha camada original, eu tenho a camada que eu já fiz um ajuste, que já deu uma melhorada. Só que eu não quero correr o risco de estragar essa aqui. Então eu vou dar um Ctrl J, comando J, para que eu consiga fazer aqui uma camada de segurança. Caso eu errar alguma coisa, eu tenho como voltar. Então, inicialmente, o que eu preciso fazer aqui? Essa imagem, as cores dela, elas já são mais naturais, é mais ou menos isso que estava lá. Essa planta, essa vegetação, ele tem esse tom verde mais azulado. Por isso eu quis trazer esse tom novamente. Mas eu tenho algumas coisinhas que eu posso ainda estar trabalhando aqui, sem precisar ter que estar trabalhando extensivamente no tratamento de pele, né? Nós vamos fazer um ajuste bem rápido aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma camada vazia, vou pegar o Healing e vou segurar o Alt. Com isso, eu vou clicar numa amostra próxima aqui do lado e vou fazer uma limpezinha. Olha só, eu cliquei no Healing e no final das contas não aconteceu nada. Por quê? Porque eu estou pedindo para o Healing criar uma amostra da camada atual. Eu preciso, na realidade, ele pega uma amostra da camada atual e abaixo. Então agora ele vai funcionar. Ó. Pega uma amostra daqui e agora eu consigo trabalhar sem problema. Então, às vezes acontece isso. Por que eu estou utilizando dessa forma? Porque assim eu trabalho de forma não destrutiva. Eu não preciso trabalhar na camada, eu trabalho numa camada acima. Aí tudo que eu fizer está aqui, ó. Esses ajustes, se eu achar que preciso apagar alguma coisa para corrigir, e a borrachinha já resolve. E olha só, estou fazendo alguns ajustes bem simples, eu não estou vindo aqui fazendo aqueles ajustes exagerados que faz com que a imagem aí perca a naturalidade dela, né? Só quero tirar alguns probleminhas, algumas manchinhas e pronto. Essas manchinhas de cor aqui a gente corrige de outra forma, não é com healing, com clone, não. Então, só tirar essa marquinha aqui, mais alguma outra que tenha. Sempre cuidar para não tirar, na realidade, características que são dela, né? Olha só. Só isso. Pronto. Feito isso, eu preciso só corrigir rapidamente aquele vermelhinho que tem no rosto. Então, eu vou vir aqui, tem uma camada de Hue Saturation, que seria matiz de saturação. Pegar esse slidezinho aqui, só para mim pegar uma amostra. Vou selecionar um ponto qualquer da imagem e vou arrastar para o lado, até ele tirar toda a saturação. Nós não vamos deixar assim. Eu vou vir aqui, olha só, eu peguei um ponto da imagem, mais ou menos era nessa posição aqui, e agora eu vou juntar todo esse espectro de cores, né, para um ponto só. E aí nem aparece onde é que fiz alguma alteração. Então agora eu vou vir com o conta-gotas, vou selecionar a cor que eu quero alterar. Olha aí, ele pegou, tirou a saturação só naquela região ali. Vou dar um zoomzinho para a gente enxergar um pouquinho melhor, se tem mais áreas com mancha. Então olha só, agora eu vou vir com esse conta-gotas com mais, e vou acrescentar mais esse ponto aqui. Olha aí, mais esse ponto que está mais magentado. Todo esse ponto aqui estava mais vermelho, o restante estava mais amarelo. Agora eu vou trazer de volta a saturação, né? Vou dar 2 cliques aqui no próprio, na saturação mesmo, onde dá 2 cliques ele volta, ele zera. Então, nós temos a cor ali original. E agora eu vou vir aqui, ó, no slide de Hue, e vou fazendo as alterações. Conforme eu vou fazendo, ó, eu estou alterando pontos da imagem do qual eu não quero, porque o vermelho tá lá muito no cabelo, mas tudo bem. Eu preciso prestar atenção nessa região que eu preciso modificar. Então é aqui só que eu vou olhar. Eu vou fazer um ajustezinho, deixar um pouquinho puxando para o amarelo, não tanto, e vou abrir um pouquinho a luz, clarear um pouquinho. Pode ver que agora ele vai separando. Como isso aqui é uma máscara, eu vou vir aqui na máscara, vou dar um Ctrl I, Command I, para inverter. Com o pincel, eu vou vir aqui, pincel menor, vou pintar só nesses problemas aqui. Eu não quero chegar lá na região do cabelo e pintar, senão eu vou tirar todas as informações, características. E onde eu estou vendo que é mancha é aqui, nesse ponto. Nariz aqui, ó, até fica interessante deixar ele um tom mais vermelhadinho e a bochecha também aqui. Então, né, essa maçã do rosto, tudo vou deixar nesse tom.
Vou tirar um pouquinho aqui nas mãos, olha esse ponto aqui, e ok. Eu não quero agredir demais a imagem. Ok, vou dar um Ctrl 0 para enxergar melhor a imagem. E agora eu vou mesclar essas aqui. Segurei com Shift as três e dei um Ctrl E. Agora tá bacana. Agora eu vou mexer mais um pouquinho na questão da luminosidade. Eu vou vir aqui nessa meia-lua e vou pegar os níveis. Com os níveis, eu clico aqui só para ele atualizar para mim o histograma. Com o Alt, eu vou vir segurando na parte das altas luzes, que controla as altas luzes, e vou abrindo. Olha só, quando começa a chegar no rosto dela, começa a perder a informação, a gente tem que tomar cuidado. Então eu sei que o meu limite vai ser agora. Parei aqui. Toda a imagem foi clareada, mas não é isso que eu quero agora. Quero clarear primeiro o rosto, então eu vou inverter essa máscara, Ctrl I, Command I. Pode ver que essa imagem está menos contrastada, mais apagadinha, mas é bom até que seja assim, porque a gente consegue trabalhar muito melhor no volume. Agora eu vou pegar o pincel nessa máscara, vou colocar ele em 30%, abrir um pouquinho mais, e vou pincelar. Vou dar uma pincelada geral no rosto só. Ó. Abrir em 30% a luz que tem ali. Agora aqui, um pouco menor, na lateral da mão dela. Só nesse lado aqui, abrir um pouquinho mais. Cabelo, vou abrir um pouquinho a luz aqui em cima, porque a gente sabe que tem essa luz vindo de lá. E aqui vou abrir um pouquinho também aqui em cima. Nesse ponto da imagem, vou tirar a máscara um pouquinho, olha só. Se eu começar a clarear ela, vai ficar tudo muito igual. Então é mais fácil eu vir aqui e pintar com 30%, dar algumas pinceladas em alguns pontos específicos da imagem. Isso vai realçando detalhezinhos. Fica muito mais bacana fazer assim do que deixar a imagem toda ela mais clara. Olha só como ficou mais bacana assim. Ó. E olha como é que seria. Né? É aquela coisa, quando tudo está em evidência, nada está em evidência. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Legal, já tenho uma parte que tá bacana, que é as cores e a luz. Eu posso vir aqui agora, duplicar essa camada, vou dar um Ctrl J, Command J. Vou tirar a saturação dela, Ctrl Shift U, Command Shift U. Olha só, vou dar dois cliques aqui na lateral dela. Isso aqui nós vamos abrir as propriedades da camada, né? E aí eu vou com o Alt, no Blend If, eu vou selecionar essa parte aqui que diz que refere-se a esta camada, com o Alt, e vou pedir para ele não aplicar isso nas áreas de sombra. Ou seja, eu estou quebrando esse slidezinho aqui, tudo que era de sombra ele não está aplicando essa imagem, pode ver que ele tirou um pouquinho da saturação, porque é uma imagem que está sem saturação. Mas tudo que é mais escuro, ele acabou não aplicando nas áreas de sombra. E agora eu vou colocar isso aqui em modo Overlay, olha a diferença, ele já gerou um contraste, bacana. Mas eu ainda vou vir aqui em Filtro, Outros, e High Pass. O que eu vou fazer com isso? Eu quero dar volume nessa imagem. Quando a gente coloca aqui em valores baixos, ele acaba dando uma nitidez, um High Pass acaba dando essa nitidez. Agora, eu vou aumentar esses números, que ele vai acabar dando mais volume ainda na imagem. Observa como teve detalhes ali que realmente se destacaram. Olha só a diferença. E esses detalhes são o quê? A parte de altas luzes, porque eu tirei a informação nessa camada que diz para aplicar os ajustes nas áreas de sombra. Então, olha só, toda essa parte que é de altas luzes ali em cima, ficou bem mais realçada. Agora eu só vou escolher quais vão permanecer ou não. Então, eu vou criar uma máscara, Ctrl I, Command I para inverter. Obviamente, não vou querer no rosto dela, e vou pintar. Vou pintar em 50%, 70% em algumas regiões aqui dessa imagem. Só, mais ou menos como eu havia feito antes, mas não nos mesmos lugares, como eu havia feito antes, trazendo um pouquinho de luminosidade. Olha aí, trazer um pouquinho no cabelo dela. Essa região aí em cima não, fazer Ctrl Z, e um pouco aqui, ó. Olha só a diferença que deu. E olha a diferença das duas juntas. E olha a diferença que nós tínhamos de antes e de antes. Agora, o que a gente pode fazer ainda aqui? Eu vou vir aqui, criar um efeitinho de Color Lookup. Nesse caso, eu quero tirar um pouquinho do contraste da imagem em alguns outros pontos. Eu quero deixar aquele tom mais mate. Eu vou colocar aqui o Drop Blues. Olha só, ele tirou um pouco das informações de azul que tem na imagem, e geralmente
ele acaba deixando com isso o tom dos pretos um pouco mais opaco. Mas olha só, pegou nela e nela não ficou tão legal assim. Então eu vou baixar um pouquinho a opacidade disso, minimamente. Olha só como ele ficou um pouco mais opaco. E com o pincel agora em preto, em 100%, eu vou tirar as informações que estão nela. Eu não quero que mexa nela, ela eu quero com certo destaque. Olha que bacana que ficou. Agora eu vou vir aqui mais uma vez, criar um outro Color Lookup. Dessa vez eu vou utilizar o Fall Colors, que vai dar um aspecto mais quente na imagem. E aí, nesse aqui, eu vou colocar ele em modo Soft Light. Olha aí. Nesse caso, eu vou inverter a máscara, vou selecionar e vou pintar somente aqui nessa região de cima da imagem. Ó. Pintar de branco, na verdade está em preto, estou pintando de branco. E olha aqui. Como eu estou pegando em cima do cabelo dela, tem que tomar cuidado para não pegar no rosto dela. E eu não quero que pegue nessas áreas mais escuras, senão ele vai deixar mais contrastado. Eu só quero nesse ponto aqui. Agora eu quero duplicar e vou colocar isso aqui em modo Screen. E agora eu vou criar um featherzinho na máscara, vou vir aqui em feather, ou seja, vou dar um atenuado para ele abrir um pouquinho mais. E agora eu venho aqui e baixo um pouquinho a opacidade. Eu só abri um brilhozinho extra aqui na imagem, ó. Não tinha, criou uma corzinha a mais aqui. Talvez essa que eu fiz com um screen, eu posso abrir ele um pouquinho mais para cá. Apertando com o pincel, né, mais clarinho. Então eu estou dizendo que nesse ponto aqui para cá, está vindo mais luz. Então tá ok. Olha só, aqui eu criei um volume se eu pintar, mas acho que não ficou legal. Eu vou deixar assim como está. Agora eu quero realçar os tons do cabelo dela. Então eu vou vir aqui, criar um Selective Color, e como o cabelo dela é vermelho, eu vou tirar no vermelho, eu vou tirar um pouco do ciano. Olha como vai abrindo a luz em tudo que é vermelho, inclusive na própria roupa. E aí é que é legal, porque se a gente tem aquela luz vindo lá de trás, olha como ele acabou preenchendo mais o contorno dela. Ó. Então acho que fica bem bacana fazer isso dessa forma. Eu vou tirar bastante, vou deixar com bastante, com quase todo, eu tirei tudo azul, mas eu deixei com bastante vermelho. Então agora eu vou vir na máscara com 50%, pintando de preto, no rosto dela tirar um pouquinho desse excesso de vermelho. Já ficou bacana. Agora posso vir aqui mais uma vez com o Color Lookup, mais um. Vamos colocar o Edge Amber. Olha aí. Que tom maravilhoso que fica, que cores, muito legal que é esse tipo de tom, né? É claro que não é para todo mundo que gosta, mas olha que cor bacana que dá isso aqui. É um tom mais amarronzado, eu achei muito legal. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a opacidade disso e vou inverter a máscara. E agora eu vou pintar com o pincel, com a máscara, em branco, nessa região mais lá de trás. Ó. Criar uma separação aqui, pintar na máscara, aqui assim. E agora que ele está em 50%, eu vou pintar mais uma vez aqui nas extremidades, e com 20% eu vou deixar descer um pouco desse amarelo para o resto da imagem. Legal. Aí eu posso ver se realmente está fazendo uma melhora. Acabou tirando aquele excesso de brilho lá atrás, deixou um tom mais quente, só que eu acho que é um pouquinho forte, eu vou baixar mais um pouquinho. É só para dar uma apagada, não preciso fazer mais muita coisa. Agora eu vou vir aqui com os níveis, vou vir no verde, e vou abrir um pouquinho nas altas luzes. Isso vai dar um tom mais esverdeado, inclusive, para a pele dela, fica um tom esverdeado amarelado. Porque a parte mais clarinha da imagem justamente é o rosto dela. Eu vou colocar um pouquinho também do azul, nesse caso, porque vai dar um aspecto que daí vai ficar bem coisa de inverno, bem mais ou menos como estava o ambiente lá. Não vou mexer nessas características. E olha só que diferença nessa imagem. Agora é uma questão de fazer alguns ajustes extras. Eu vou vir aqui, por exemplo, nessa imagem, né, eu vou criar aqui uma camada de curvas e vou baixar geral. Lembra que lá no Camera Raw eu peguei e fiz essa camada de curvas para clarear geral, né? Agora eu fiz o oposto. Por quê? Porque eu vou vir aqui com ela, com o pincel em preto agora, em 100%, vou abrir ele e pintar no centro e vou tirar essa informação do brilho do centro, de que eu baixei o brilho, né? Vou trazer de volta, mas eu vou deixar a parte da imagem mais escura. Aquela vinheta que eu tirei antes, agora eu estou trazendo só em função daquilo que eu quero. Até porque essa imagem foi ampliada, então ela não teria muito encaixe ali. E olha só que diferença nessa imagem. Vamos tirar o antes e o depois e a gente já consegue ver.
Então é uma imagem que foi trabalhada, ela tá bacana, só que ela não tá com exageros, né, então, sei lá, é uma questão de gosto pessoal. Eu acho que tá bem bacaninha. Nós podemos fazer ainda, assim, como um experimento, colocar em cima dessa última camada lá, um gradiente, que é a segunda opção aqui. Esse gradiente, eu vou colocar ele lá de cima para baixo, vou colocar um tom, vamos botar um amarelado aqui, um tom mais amarelo, a gente vê como é que vai incorporar lá em cima. Vamos colocar um tom vermelho, porque a gente está esperando que lá no fundo tenha, no caso, o sol, né? Então é isso que eu estou querendo colocar ali. Olha aí. Isto, dá um ok, dá um ok. Vou baixar a opacidade aí para uns 15%, acho que é o suficiente. Só para dar aquele aspecto de que tem um flarezinho, uma luzinha vindo de lá. E aí nós temos essa imagem. Só que eu vou jogar isso aqui para cima para clarear esse, para escurecer essas bordas e deixar o clarinho só mais no centro. E aí nós temos a imagem. Questão de gosto pessoal, né? Isso que a gente vai trabalhando extensivamente, cada um faz do seu jeito. Mas olha, a partir daqui desse ponto, eu considero uma imagem bacana, tá bem legal, bem golden hour, e no final das contas ficou uma imagem um pouquinho mais artística. Não é difícil de fazer, tem muitas etapas aqui, você não precisa utilizar todas elas. Considere isso sempre como uma sugestão de método de edição. Se você tem uma imagem parecida, que está subexposta, e você tenha como trabalhar as cores como eu fiz, foque nessa questão de como recuperar os detalhes. A parte da para frente da artística, incorpore o seu estilo. É muito mais bacana quando você tem uma foto com a sua cara do que quando repete, sei lá, a fotografia de um outro fotógrafo. Temos uma sugestão, é o que eu procuro aplicar para mim. Claro que nem sempre a gente consegue fazer algo original, mas a fotografia é isso, a gente acaba sempre fazendo aquilo que a gente enxerga por aí. Eu espero que tenha gostado do tutorial. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para você. E se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa teu joinha e a gente se vê no próximo tutorial.